Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma live especial, uma live que a gente sempre já comenta sobre isso o tempo inteiro. As pessoas perguntam, as pessoas estão procurando, né? Elas marcam consulta, desejando orientações relacionadas a isso. Que é o seguinte, né? Quais são os principais fatores, os principais agentes que levam um corpo inflamado, né? Um corpo ficar inflamado? Olá, Rosimeire, Deuse, tudo bom? Boa noite para vocês, João, né? Nesse feriado, bacana. Estamos aí, 9 da noite, né? As pessoas estão, algumas, né? Interessadas nesse processo aí, independente do horário, elas acabam entrando. Muito legal. Artemis, né? Bom, gente, então assim, eu não sei se vocês estão acompanhando o noticiário, né? Essa pandemia mexeu muito com o organismo das pessoas. Nós já vemos, né? Com corpos no limite, né? Inflamados por conta de hábitos como celular, o Wi-Fi, o cabeamento elétrico, a nossa alimentação, a nossa água. Então são vários fatores que o nosso corpo já tinha, já estava machucado por conta disso, né? Aí veio uma pandemia, né, que colocou o corpo na presença da proteína S, da proteína spike, que é uma proteína inflamatória, desencadeia um processo inflamatório. E isso aumentou a quantidade de pessoas que, vamos dizer assim, desregularam o corpo. O corpo não aguentou o processo inflamatório. E isso nós estamos vendo na Austrália. Saiu que a quantidade de AVCs aumentou mais do que 10 vezes. Né? Então, já a gente vê atletas tendo problemas circulatórios, desmaiando, com taquicardia, não conseguindo mais ter aquele mesmo performance, né? Isso, as pessoas me procuram com essa queixa. Pô, doutor, eu tô com fadiga, eu tô cansado, tal, e relacionado aí a piora nesse último ano, nesses últimos 2 anos, por tudo que aconteceu. E aí agora, essa semana, apareceu uma notícia de crianças que aumentaram a hepatite de crianças. Vocês estão vendo aí, aumentou a dengue. Por que aumentou a dengue, né? Será que foi porque aumentou o mosquito, aumentou a transmissão, ou porque o corpinho das pessoas está mais inflamado e não estão conseguindo reverter o processo, né? Se defender? Porque quando o nosso corpo está funcionando adequadamente, ele consegue se defender. Dá pra gente entender isso, certo? O nosso sistema imunológico é maravilhoso, ele existe para nos defender. Quando nós saímos do processo de saúde, nós estamos vulneráveis. Aí quando a gente entra em contato com vírus, bactérias, fungos, essas coisas, parasitas, né? A gente acaba estando mais suscetível a desregular, né? A esses agentes crescerem dentro da gente, tá? Então, gente, olha só, nós vamos fazer um processo aqui de estar ajudando vocês a entender e pôr em prática esse processo de cura, né? É um processo, certo? Não é assim, estou curado, não é isso. Isso é um contínuo, certo? Ninguém está curado, a gente se mantém curado, a gente se mantém com saúde. E aí o objetivo é ensinar vocês a estar nesse processo de cura e alcançar o potencial máximo da sua saúde. Claro, respeitando a idade de cada um, mas isso diminuindo a quantidade de medicamentos. Eu fiz a live passada, eu falei o seguinte: nós estamos tratando o corpo humano com substâncias que não existem no corpo humano, tá? Essas substâncias são maravilhosas, elas vêm para nos ajudar, mas elas vêm para nos ajudar no processo agudo, na doença aguda. A doença crônica não é para a gente ficar usando substâncias que não existem no corpo humano
o tempo inteiro, mesmo porque esses elementos eles também são inflamatórios, eles também causam um estresse oxidativo, um processo de inflamação no corpo, tá? Então, vocês viram aí o chamariz da live de hoje, falando que a gente vai falar sobre estes agentes. Bom, então, eu estou usando muito essa figura do jeitinho que está, fui eu que organizei, tá certo? Alguns outros médicos já falam de voltagem, já falam de detox, de frequência, de nutrição. O que eu fiz foi fazer um apanhado e montar essa figurinha aí que vocês estão vendo. Bom, isso é a base hoje que eu utilizo para orientar, para tratar os meus pacientes, né? E é o que a gente vai fazer com vocês para a gente aprender a fazer cada um desses processos. Trabalhar a voltagem, trabalhar o detox, trabalhar a frequência e trabalhar a nutrição. A voltagem está englobando tudo, né? Que é a parte principal, é a energia do corpo, vamos dizer assim, é a mola mestra, tá? Um liquidificador pode ter todas as suas peças lá perfeitas, funcionando, maravilhosas, porém, se ele não tiver energia, ele não vai funcionar, tá? Outra coisa, quando um eletrodoméstico seu quebra, você não vai procurar peças incompatíveis a ele ou peças diferentes que existem dentro dele. É o que eu estou falando em relação aos medicamentos que nós estamos acostumados a utilizar. Nós estamos utilizando substâncias que não existem no nosso corpo para consertar o nosso corpo. E a gente aprendeu tanto a lidar com essa ideia que praticamente a gente não questiona isso, certo? E acaba que se a gente raciocinar um pouquinho só, a gente vai perceber que não tem algo incompatível nesse processo aí. Então vamos ali para o triângulo do meio, tá? Esse triângulo laranja que tem 3 lados: o lado do detox, a frequência e a parte nutricional, tá? Detox, gente, quando a gente fala de detox, é assim, eu tenho que retirar, eu tenho que desintoxicar, tirar algo do organismo, algo que esteja atrapalhando, tá? Vamos dizer assim, as principais coisas que muitos de vocês já ouviram falar, né? Nós temos aqui os tóxicos, né? A gente tem uma ideia muito primitiva do que são tóxicos, certo? Tóxico é aquilo que quando entra no seu corpo atrapalha o funcionamento dele, certo? Na maioria das vezes são partículas com carga elétrica positiva, né? Carga elétrica positiva. O nosso corpo, para funcionar, ele é eletricamente negativo. A nossa voltagem é em torno de menos 20 a menos 25 milivolts. Então, quando a gente coloca tóxicos no nosso organismo, nós vamos estar trazendo cargas elétricas positivas. E isso vai diminuindo o potencial elétrico do nosso organismo. É a mesma coisa de você colocar um liquidificador 220 numa tomada 110. Ele vai funcionar, porém, ele não vai funcionar na sua potencialidade, né? Bom, só que o que são tóxicos, gente? Hoje, tóxicos são coisas mais variadas possíveis, tá? Eu vou pegar uma figura aqui que representa uma quantidade de tóxico, ó. Nós temos a radiação ultravioleta que vem do sol, é uma fonte de prótons, né, de eliminar elétrons, a poluição do ar, né? Aí você tem tóxicos diversos como genética, ondas celulares, você tem os tóxicos vindo dos alimentos, você tem qual curso, alquimista? Depois fala para mim. Você tem a própria água, né, trazendo elementos deletérios para a gente. Saiu uma pesquisa agora que praticamente todas as cidades do Brasil elas estão com a água contaminada. Só que não é só no Brasil não, gente. É no mundo inteiro, certo?
E tem pessoas que já falam que já não existe mais água pura, né? Água sem estar contaminada no mundo. Então, para vocês verem a quantidade de problemas que nós estamos envolvidos. Por isso que quando entra uma proteína S, uma proteína spike, que é um fator inflamatório, desencadeia o que desencadeou. Por quê? Porque é um elemento inflamatório que já pegou os corpos, né, ruins, certo? Por conta de má alimentação e assim por diante, tá? E aí, gente, quando a gente começa a adquirir esses tóxicos com carga positiva, o nosso corpo vai produzir uma quantidade maior de radicais livres, certo? Isso muita gente vem falando, radicais de hidroxila, peróxido de hidrogênio, tem vários outros, peróxido de nitrito, né? Então são vários radicais livres, né? E esses radicais livres, eles oxidam, eles nos inflamam, tá? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho uma figura de uma microscopia normal. Tá aqui, ó, mais ou menos normal, tá aqui, ó. A gente acompanha o sangue das pessoas quando a gente faz a microscopia, a consulta. A gente pega um pouquinho do sangue, põe numa lâmina, põe no microscópio e as pessoas analisam juntamente conosco, tá? Esse aqui é um aspecto de uma microscopia quase normal. Uma pessoa que está praticamente eletricamente estável, certo? Às vezes precisa de um ajuste, né? Uma vitamina aqui, fazer um hormôniozinho ali e assim por diante, né? Um nutriente e tal. Mas isso aí é uma pessoa eletricamente estável. E eu vou mostrar para vocês um sangue de uma pessoa eletricamente comprometida. Olha só, tá? Você percebe aí essas hemácias agregadas, no centro aí você vê, ó, essas fibrinas, que são essas, parecem esses arranhados nessa porção preta, que é a tendência de coagulação do sangue, tá? Tem outros elementos mexendo ali dentro, mas você vê nitidamente a diferença, tá? Eu tenho aqui a comparação de um antes e um depois, ó, de um paciente. Olha só, nesse primeiro você tem uma agregação eritrocitária intensa, né? As hemácias tudo juntinho, por conta desse desequilíbrio elétrico do corpo, tá? Por essa quantidade de tóxicos, essa quantidade de partículas positivas. E aí embaixo o paciente, 40 minutos depois de ter tratado com hidrogênio molecular e ILIB, ele ter feito a inalação de hidrogênio e tá com ILIB. E aí você vê aí uma entrada grande, né, abrupta de elétrons no organismo, que acaba neutralizando boa parte desses radicais livres, pelo menos por um tempo, e aí você tem aí um impacto imediato da resposta aí dessa diferença relacionado à agregação das hemácias. Fica nítido, né? O paciente ele olha, ele fala, nossa, que coisa, tá? Outra questão que envolve aí a intoxicação do corpo são os parasitas, gente. São os parasitas. A desparasitação é um processo, não é simples, né? As pessoas querem simplesmente chegar na farmácia, tomar um antiparasitário e falar assim, bom, agora estou sem parasita, eu estou limpinho, né? Estou limpinho. Não é bem assim que funciona, certo? Existe um processo, às vezes a gente precisa de fazer um processo de desparasitação contínuo, demorado, vários meses seguidos, para a gente ter um processo, um sucesso nisso. Mesmo porque, gente, uma coisa interessante, tá? Eu tirar os parasitas sem consertar o corpo, sem dar carga elétrica de volta para o organismo continua suscetível a outros parasitas. O sistema imunológico não vai estar funcionando adequadamente. Então, por isso, esses parasitas podem colonizar novamente o nosso organismo,
certo? Então, é um trabalho conjunto, certo? A gente tem que fazer uma desparasitação contínua, frequente, várias vezes por ano, tá? Existe um processo para isso, existe uma lua a ser seguida, tá? Isso tudo a gente tem que ensinar vocês a fazerem, tá bom? Por isso que a gente está aí fazendo essa programação para poder estar ajudando as pessoas a alcançar o seu potencial máximo de saúde, respeitando a sua idade, tá? Então, essa questão... Ó, eu tenho uma paciente que ela tinha um diagnóstico de Alzheimer, aí ela, pelo marido dela, o marido dela com conhecimento, um buscador, né, de conhecimento, tinha um entendimento já diferenciado, ele fez uma desparasitação na esposa por 14 meses. 14 meses. E ela eliminando parasitas, tá? Ele filmava as fezes dela, ele quando aparecia um parasita ele tirava, ele mostrava. Mas enfim, depois de 14 meses, a esposa dele, que tinha o diagnóstico de Alzheimer, já não tinha mais sintomas. Entenderam? A ideia é a gente fazer o corpo voltar a funcionar, é a gente fazer o corpo voltar a ter voltagem, a ter saúde, tá? Então, lembrando essa figurinha aqui, ó, nós vamos estar trabalhando a desintoxicação. Paralelamente, a gente tem que dar nutrientes que estão faltando, a gente tem que entender frequências, né? A frequência que a gente está utilizando, aquele órgão mais suscetível daquela pessoa naquele momento, se é o fígado, se é o intestino, se é o coração, se é o cérebro, para a gente poder estar dando esse tipo de frequência para você estimular, ajudar essas células a funcionarem de uma forma melhor, né? Tem alguma experiência com pacientes com diagnóstico de esclerose múltipla? Juliana, depois pergunta no privado, tá? Tem boas coisas que a gente pode conversar relacionado a isso, certo? Gente, aproveitando a pergunta da Juliana, a gente sempre, a gente cai na cilada de falar de sintomas, né? Porque existe esclerose múltipla? Esclerose múltipla é um sintoma? Não. Esclerose múltipla é o nome que se foi dado a um conjunto de sintomas, tá? Isso, mais isso, mais isso, mais isso, eu dei o nome de esclerose múltipla. Não é uma doença, esclerose múltipla. Ela é um conjunto de sintomas. Se a gente entender que a gente vai trabalhar o corpo que produz sintomas, que gera sintomas. E esses sintomas eles ocorrem quando o corpo não está funcionando adequadamente. Se você dá condições para o corpo voltar a ter voltagem, desintoxica esse organismo, você dá frequências específicas e adequadas, você melhora a parte nutricional, devolvendo para o organismo aquilo que está faltando, é óbvio que as células vão ter uma capacidade maior de funcionar, de fazer suas ações, de produzir o que elas precisam produzir, tá? É muito interessante quando chega um paciente ali na clínica e aí ele fala assim, mas a minha família, isso aí já é um fator genético, tá? Gosto muito de utilizar isso como se a genética fosse algo estanque, que a gente fosse refém da genética. E não é bem assim. A genética deletéria, aquela que faz mal para o nosso organismo, ela só é ativada quando existem condições, quando o ambiente está favorável, quando a voltagem do organismo, por exemplo, perdeu a capacidade dela, perdeu a voltagem. Se a gente consegue recuperar essas coisas básicas do funcionamento celular, o corpo, você dá condições para o corpo voltar a funcionar, as suas células, e gradativamente sintomas vão sendo diminuídos ou mesmo abolidos. Quando a gente não é curados, né? Processo de cura. Por isso a gente fala processo de cura. Porque é um processo de remissão. Você fica sem sintomas se o seu corpo está funcionando bem.
Entendeu? Frequência, tá? Frequência, existem vários aparelhos que eles jogam frequências para o corpo, né? Variados, os aparelhos têm mais de 4.000 frequências, né? É muito mais que isso, na verdade, e quando vão aparecendo outros agentes, a gente também pode captar a frequência. Tudo no universo vibra, tudo no universo tem frequência, tá? Então, assim, quando você entende esse processo, você consegue utilizar esses instrumentos a seu favor, a favor dos seus pacientes, certo? Então, é uma coisa e tal, tem uns aparelhos de RPD, Rife, PC Zapper, né? A própria Hidrovitalis dá uma frequência. Você tem vários outros equipamentos, Photon e assim por diante, né? Tem vários que a gente pode utilizar para nos beneficiar em estar tratando os nossos pacientes. Parte nutricional, gente, nem se fala, tá? Existem, vou dar um exemplo aqui, ó, de intoxicação por cádmio, tá? O cádmio, ele entra no lugar do alumínio e do cobre, do zinco e do cobre, tá? Que são minerais importantes para várias funções do nosso organismo. Aí você está contaminado por cádmio, ele vai entrar no lugar do zinco. O zinco, vocês já ouviram falar aí que ele tem uma certa função no sistema imunológico. Aí você já, então a pessoa com intoxicação de cádmio, ela já tem um mau funcionamento do seu sistema imunológico, olha só, entenderam? Aí fala assim, eu tenho infecções de repetição, tal, então temos que fazer a desintoxicação. Não é só simplesmente, eu vou passar esse remedinho aqui para a tua infecção. Nada. Se a pessoa estiver intoxicada, o corpo continua com mau funcionamento. A gente tem que entender isso, certo? Eu acho que fica fácil de vocês entenderem, né? Bom, Débora, a questão de responder é o seguinte, a gente está com bastante pergunta, tá? Então, vai com calma que a gente vai respondendo as pessoas. Eu até estou aproveitando esse feriado para pôr tudo em dia, tá? Tô conseguindo, tá bom? Bom, então, nutrição. Aí, os principais nutrientes que eu vejo muitos médicos comentando aí, ó, a vitamina D, os minerais como o zinco, né? O próprio cobre, o próprio iodo, tá? O magnésio. Então, assim, existem elementos chaves que eles estão faltando nos nossos nutrientes, certo? Então, quando a gente consegue devolver isso para o organismo, fazendo toda essa cadeia de entendimento, essa cadeia de tratamento, você dá oportunidade para as células das pessoas voltarem a funcionar, né? Porque assim, os nutrientes, eles têm uma cadeia. A gente precisa de nutrientes para formar ATP dentro da mitocôndria, a gente precisa de nutrientes para a eletricidade do corpo ser conduzida dentro da gente, que são os minerais. Sem eles não existe, é o nosso cabeamento elétrico, tá? Então a gente tem que entender essa questão, tá bom? E banhando todos esses elementos, nós temos a voltagem, certo? A voltagem, como a gente já falou, é a capacidade elétrica do organismo, tá? Eu repito isso. Ó, aqui, ó, tem uma figura, deixa eu ver se ela fica boa aqui para a gente estar mostrando. Olha aí, ó. Tem um sonzinho. Aqui mostra o seguinte, ó, tensão das células, por exemplo, ó, menos 50 milivolts. Você vai ter um pH ali de 7,88 e nesse pH você vai ter o corpo produzindo novas células, regeneração, certo? Aí nós temos lá, ó, menos 20, dá um pH de 7,25 a 35, né? Você já começa a ficar cansado. Quando vai perdendo essa capacidade, esse potencial elétrico de menos 20 para menos 15, menos 10, aí já começa a ver um pH mais ácido e a gente já começa a ter sintomas mais específicos, tá? Então a normalidade do corpo é ali, ó, menos 20 a menos 25 milivolts. Quando nós precisamos de restauração, você lá machucou o teu joelho, machucou a musculatura,
ou mesmo com um processo diário de atividade física ou da nossa atividade diária, as células elas precisam ter uma renovação. Todo dia, todas as nossas células elas acabam se regenerando, tá? Se você não consegue produzir uma voltagem adequada, você não está com uma eletricidade adequada, esse processo de restauração, de formação de novas células, acaba que não tem sucesso, tá? Existe como a gente medir isso, tem aparelhos, tem um aparelho bem simplesinho, que é o biomodulador Tena, desenvolvido pelo Dr. Jerry Tena. Ele tem aqui, esse aqui é analógico, tem um digital que é melhor ainda, tá? Olha só, eu vou encostar na minha testa, ó, nesse momento aqui, ó, ele tá dando menos 25, menos 20 a menos 25 milivolts, quer dizer, eu estou com uma voltagem normal, tá? Aqui, ó, na minha bochecha, por exemplo, ó, a voltagem já está um pouquinho mais baixa, tá certo? Aqui, ó, vamos ver do outro lado, ó. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que simplesmente repor elétrons. Como é que nós vamos repor elétrons? Repor voltagem. Nós vamos conversar. Esse próprio aparelho aqui me dá condições de repor elétrons, né? Ele é um emissor de elétrons via eletricidade, tá? Ele dá um choquinho. Aqui, ó, o Marcos falando sobre água hidrogenada, né? Hidrogenada. Existe essa marca aí, mas a gente tem que abranger a ideia, porque não é só daí que tem a água hidrogenada. O hidrogênio molecular, tá? Olha só, nós temos essa garrafinha aqui, ó, ela gera hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular é uma partícula eletricamente negativa, que tem capacidade de devolver elétrons. Quando a gente devolve elétrons, você vai fazendo com que o corpo fique mais negativo, certo? Então você dá possibilidades, primeiro, do corpo voltar à sua normalidade, certo? E se ele está precisando de restaurar, se você der elétrons, você está dando condições dele chegar a menos 50 milivolts para poder fazer o processo de restauração. Que a gente precisa desse pH de 7,8 e dessa voltagem para ver o conserto, a renovação do nosso organismo, tá? O ozônio, olha só, gente, certo? Existe uma confusão muito grande por isso, porque o ozônio ele não tem carga elétrica negativa. O ozônio tem carga elétrica positiva, ele é um oxidante, tá? Só que ele é utilizado como o nosso organismo funciona via moléculas de oxigênio para a formação de ATP, o ozônio ele acaba ajudando o nosso organismo a produzir energia via mitocondrial, certo? Ele tem uma ação oxidante também direta nos parasitas, vírus, bactérias que não deveriam estar no nosso organismo, fungos. Então ele acaba ajudando no processo de desintoxicação desses bichinhos, certo? E outra, quando você joga uma carga de oxidante no organismo, o corpo ele tem um reflexo. Ele vai produzir enzimas antioxidantes. E essas enzimas antioxidantes acabam tendo várias ações favorecendo a antioxidação do organismo, tá ok? Só que o hidrogênio molecular via filtro, né, o Kangen, o Tiente, certo? Via as garrafinhas, via inalação, você já tem uma ação antioxidante direta, tá? Se você pegar um paciente muito moribundo, muito cansadinho, e você for jogar ozônio, não vai dar certo. Por quê? Porque esse corpo não tem energia suficiente para fazer o efeito rebote para a produção de antioxidante. Ele está fraquinho, certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa dar um antioxidante direto, certo? Então, algumas pessoas vão dar vitamina C, vão dar ácido alfa-lipoico, vão dar glutationa, que é muito bacana, tá? E aí, eu vou aqui numa figura muito legal, que é essa aqui, ó.
Essas bolinhas, elas representam comparativamente o tamanho de alguns antioxidantes. Olha só o tamanho da vitamina C, que é esse central aí. Olha o tamanho da vitamina E. Olha o tamanho da glutationa. Agora olha ali no cantinho separado o tamanho do hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular, gente, ele é pequenininho e ele tem ação antioxidante. O que significa isso? Significa que ele tem uma capacidade de penetrar, ele entra em tudo. Ele entra na mitocôndria, no núcleo da célula, no cérebro, ele sai antioxidando tudo, tá? Vocês sabem que um corpo obeso, né, significa que o tecido adiposo está inflamado. E se eu jogar hidrogênio molecular nesse tecido adiposo e causar uma antioxidação, uma desinflamação do tecido adiposo, será que eu ajudo? Claro, né, que não é só isso. A pessoa tem que participar do processo, ela tem que fazer outras coisas. Mas será que eu já não ajudo a esse corpo emagrecer? Tá? O que nos envelhece? São radicais livres que vão encurtando o nosso telômero lá no DNA, vão oxidando o nosso DNA, podendo promover a formação de câncer, de doenças autoimunes. E se eu antioxidar o DNA? Será que eu consigo melhorar esse surgimento de doenças autoimunes, de câncer? Ou será que eu consigo fazer com que o corpo regrida e ele entre em remissão? Olha que interessante, gente. Mas isso é óbvio, certo? Porque o caminho da doença autoimune, do câncer, dessas doenças crônicas, elas só acontece quando você está eletricamente alterada, quando você simplesmente está oxidado, certo? Está inflamado. E aí quando você vem com hidrogênio dentro de você, você vai conseguindo neutralizar esses radicais livres. Ó, o Max falando aqui que o ORP da água hidrogenada desse filtro gera uma água de menos 500 ORP. Esse aqui, a garrafinha, ela gera menos 800 milivolts de ORP. Quando você usa uma hidrogenação adequada, por exemplo, tem aparelhos de inalação que gera 300 ml de hidrogênio ou 600, você chega até menos 1000 de ORP. A quantidade, quando você inala o hidrogênio direto, a capacidade de elétrons que você coloca é muito grande, tá? E esse entendimento do hidrogênio cada vez mais vem sendo trabalhado. Hoje a gente já coloca óculos com hidrogênio em gás, hidrogênio molecular em gás, para penetrar na anatomia ocular, para melhorar partes de catarata, degeneração macular, alterações de retina. Você pode pegar e colocar um fone de ouvido com a pressão do hidrogênio dentro para melhorar a parte de surdez por conta de oxidação dos ossículos. Então tem muita coisa que a gente vem fazendo, tá? Esses dias mesmo eu estou começando a fazer alguns trabalhos em mim, certo? Eu tenho um aparelho lá de hidrogênio medicinal que ele solta hidrogênio, e aí eu adaptei um caninho com uma agulhinha. Essa semana mesmo eu coloquei hidrogênio molecular aqui na minha barriga, né, no tecido adiposo. Eu coloquei aqui, ó, infundi nessa região. Foi inclusive ontem ficou um pouquinho dolorido, tá? Eu pus aqui no couro cabeludo, justamente para ver se tem alguma influência nessa questão de antioxidar a região ou você estabilizar o DNA da parte dos folículos, né? Que assim, pelo que a gente vem estudando, porque olha só, gente, o que acontece? Por que é que eu fiz isso? Eu estou tendo relatos de pacientes que começaram a utilizar a água hidrogenada e estão tirando foto da área de calvície que está diminuindo por conta de crescimento capilar, entendeu? Então, é muito interessante esse processo. Tem como combinar hidrogênio com ozônio? Faz sentido criar protocolos com os dois? Sim, Moreira, a gente ensina isso, por exemplo, tá? Você oxida, antioxida, oxida, antioxida, principalmente em tratamento de células oncológicas, tá bom?
Isso nós já estamos fazendo e nós ensinamos isso nos nossos cursos, tá bom? Isso aí é interessante, tá? Fiz cirurgia dos olhos e usei hidrogênio. Meu oftalmo disse que minha recuperação foi acima da média. Alquimista, esses dias mesmo teve uma mocinha de 20 e poucos anos com glaucoma, com a pressão ocular de 22. Ela fez o óculos na casa de um parente que tem um aparelho, tá? Uma sessão só. No outro dia, a pressão do olho dela estava 14. Você entende isso? Que foi de um dia para o outro. A oftalmologista dela ficou impressionada. Ela simplesmente quer conhecer o aparelho de hidrogênio inalatório, para vocês verem, tá? Quando a gente começa a entender, né? Entender como o corpo funciona assim, ó, nesse esquema, a gente começa a dar condições de você dar um caminho melhor para você, para sua família e para os seus pacientes, tá? Que fica muito interessante isso aí. Então, voltando na voltagem, falando da água hidrogenada, certo? Uma outra forma de dar voltagem é de uma forma elétrica. Então, tem aparelhos que via eletricidade, o aparelho de tênis, o biomodulador. Esse aqui é fantástico, tá? Esse aqui ele é ó concurso, tá bom? Você consegue dar elétrons, certo? Você pode dar voltagem com contato com a natureza, vai para a praia, vai para a cachoeira, pisa no chão, tá? Abraça uma árvore, você vai estar recebendo elétrons, tá bom? Nem sempre é suficiente, porque a gente tem que entender o mundo que está nos banhando, roubando os nossos elétrons, certo? Mas aí a gente tem que ver que no final do dia é um somatório daquilo que te deu elétrons e daquilo que te tirou elétrons, tá? Outra coisa é o ILIB. O ILIB, que é aquele laserzinho, né, vermelho, através de fótons, ele vai fornecer elétrons para o nosso organismo, causando um processo de desinflamação, desagregação eritrocitária, melhora de oxigenação. Então isso acaba melhorando vários aspectos. Porque não vamos falar de doença, gente, nós vamos falar de corpo humano. Vai estar melhorando processos do corpo humano, que envolve voltagem, ou desintoxicação, ou frequência, ou melhora da nutrição. Deu para vocês entenderem? Então, assim, fica mais fácil. Doutor, biomédica pode fazer seu curso? Claro que sim, Moreira, claro que sim. Gente, assim, olha, quem regulamenta o que um profissional pode fazer ou não são as leis do país e os seus conselhos, tá? Mas o entendimento, a quantidade de gente que está nesse entendimento e utilizando esse conhecimento para tratar a si e a sua família, eles adquirem equipamentos de desintoxicação, o equipamento de enema de café, né, que eu esqueci de falar, uma forma de você desintoxicar via enema de café, a gente sempre fala isso aqui. Então, você ter isso em casa, você vai estar favorecendo o seu organismo. E quando você vai melhorando a voltagem do seu corpo, desintoxicando, melhorando a nutrição, os seus sintomas vão diminuindo, eles vão entrando em remissão. Você vai suspendendo medicações, você não vai precisar tomar tantos medicamentos como, por exemplo, você vem tomando, tá? Sim, é muito bom associar o hidrogênio com o ozônio, tá? RPD ou hidrogênio para comprar? Com certeza. RPD ou hidrogênio? Flávia, calma, né? A gente tem que ter. Hoje, a primeira coisa que eu faria era voltagem, tá? Então, pelo entendimento que eu tenho, eu adoro o RPD, gente. Eu tenho um aqui na minha sala, tá? Com a pandemia, quando começou tudo, eu trouxe e ele vem nos ajudando absurdamente, tá? Mas hoje eu escolheria o uso do hidrogênio inalatório, tá? Eu não tenho, assim, a menor dúvida que é o primeiro passo. Depois você vai incrementando esse processo aí de busca de saúde, tá? Quero saber mais sobre o curso. Qual curso, Juliana? A gente está com um curso do biomodulador, que vai ser agora em São Paulo, 7 a 8 de maio, tá? Eu aconselho vocês, isso aqui muda
o processo terapêutico de uma pessoa que trabalha com pacientes, tá? Sendo biomédico, nutricionista, médico, dentista, porque é uma forma de você dar voltagem, de você corrigir a parte estrutural do corpo, melhora sono, um monte de processos aí benéficos, tá? Gente, eu quero dividir uma coisa com vocês. Assim, eu sou meio chorão, tá? Então, assim, eu vou procurar ficar equilibrado, tranquilo, sabe? Mas uns 10 minutos antes de começar a live, eu recebi uma mensagem, né? É o seguinte, eu tenho uma paciente que ela me procurou, foi o marido dela que me procurou, na verdade, e ela é profissional da área de saúde e estava com diagnóstico de câncer de colo, tá? Eles foram lá, fizeram a consulta, acabaram vendo bastantes equipamentos, ele comprou muitos equipamentos para poder dar assistência para a esposa, certo? E eles acabaram, inclusive, fazendo o curso da Nova Ciência, né, que são os aparelhos frequenciais aqui em Brasília, e ficaram todos animados, né, investiram um pouco aí essa questão aí dos equipamentos. A Alquimista, olha só, depois pergunta no direct, mas olha, no meus feeds já tem lá, tá? Eu sei que eu publico muita coisa, às vezes fica lá pro fundo, eu vou publicar de novo o curso hoje, tá? Terminando aqui, eu vou publicar de novo o curso que vai ter em São Paulo do biomodulador, tá bom? Quem quiser saber sobre compra de aparelhos de hidrogênio, inalatório e tal, pergunta no direct que eu oriento vocês, qual a empresa que vocês vão procurar e assim por diante, tá bom? Gente, assim, outra coisa, bom, aí ela começou o tratamento. No início, quando ela começou o tratamento, ela investiu muito no processo de desintoxicar, desparasitar. Então, ela começou a eliminar parasitas, ela tirava foto dos parasitas e mandava para mim. Doutor, olha o que saiu de mim. Doutor, olha o que saiu de mim, olha o que saiu de mim, olha o que saiu de mim. Então, assim, a gente percebeu, ela estava com câncer, diagnóstico de câncer do reto, né? Lá do reto. Então, é aquela história, né? Dificilmente um corpo desenvolve câncer e ele não está contaminado por parasitas, tá bom? Então, você vê lá, parasitismo, ela começou a eliminar, falou, pô, bacana, maravilha, tal. Os fatores que envolvem o nosso processo de doença ou o nosso processo de cura são vários, é o que a gente está tentando ensinar para vocês, para melhorar esse entendimento e a gente poder aí tá fazendo um raciocínio lógico de como é que nós vamos atuar no corpo, tá? E aí o tumor dela continuou crescendo, né? E aquilo, ela adquiriu a garrafinha de hidrogênio, tá bom? Eu sugeri para ela hidrogenar a água, fazer enema de hidrogênio via retal para banhar o reto e o sigmoide dela com água hidrogenada, direto ali com elétrons, para poder, né, antioxidar aquela região e poder neutralizar, voltar com o pH adequado, entenderam? Bom, mas aí cresceu, o marido dela ficou chateado, tal, mas hoje ela mandou uma notícia dizendo que fez o exame e já não estava nada aparecendo mais no exame dela. E que, inclusive, os médicos que a trataram falaram assim, nossa, eu estou impressionado com a resposta que seu corpo teve. Parece um milagre. É óbvio que ela sabe que não existe milagre nenhum, né? Que ele já veio num processo de tratamento, ela fez uma reprogramação mental, ela usou o Quantec Pro, é um aparelho que eu aconselho vocês a procurarem eles e tal. E isso emociona a gente. Por quê? Porque é a nossa função, gente. É a nossa função, tá? Então, lembre-se, cursos, né? Nós estamos dando vários cursos. Nós vamos ter um curso de hidrogênio em São Paulo, tá? Não tenho a data ainda, mas quando tiver a gente vai informar vocês.
e o custo do biomodulador eu vou daqui a pouquinho colocar de novo, tá bom? Gente, um abraço a todos, espero ter ajudado. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam aqui. Eu vou deixar esse vídeo também lá no YouTube. Vocês podem fazer as perguntas lá, que nós vamos respondendo para vocês gradativamente. Um abraço a todos, bom feriado para vocês e até a próxima.